para as turmas do CIEP 411. Espero que todos estejam bem de saúde, cuidando da higiene pessoal, lavando as mãos, né? Sempre que forem à rua, usando álcool, sempre que possível, tá? Na sequência de hoje, dessa semana, a gente vai conversar sobre a água, tá? A água, que é um recurso natural extremamente importante pra gente, né? Pra vida em geral no nosso planeta, né? Sem a água, a gente não existiria vida aqui no nosso planeta, né? A água, ela serve pra gente beber, a água serve pra gente tomar banho, a água serve pra gente lavar louça, a água serve pra gente plantar alimentos, né? Sem água não daria para plantar arroz, feijão, alface, milho, enfim. Existem alguns outros usos da água, né? Que às vezes não fica tão claro para vocês, né? Que é o caso, por exemplo, do transporte de mercadorias, né? Por meio dos barcos, né? Na água dos rios, na água dos oceanos, a gente tem transporte de mercadorias de um lugar para outro, né? Outro uso da água aqui no Brasil é a geração de energia elétrica. Então, a energia elétrica que chega nas nossas casas, nas escolas, nas empresas e nas fábricas, aqui no Brasil, a maior parte dela vem da água, tá? Que a gente chama de energia hidrelétrica. Hidrelétrica vem de água, né? A força da água dos rios aqui no Brasil é tão grande que a gente consegue produzir energia elétrica a partir desse movimento da água, ok? Muito bem. Eu falei sobre os usos da água, né? Na agricultura, que é na plantação dos alimentos, na higiene pessoal, que é tomar banho, lavar louça, lavar roupa, né? Pra gente beber essa água, pra gente produzir energia elétrica, para as fábricas funcionarem, né? Enfim, muito bem. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que o nosso planeta Terra, né? O nome do nosso planeta é planeta Terra, mas que ele também é chamado de planeta Água. Olha só quanto de água que tem no nosso planeta, né? É muita água, tá? Então ele também pode ser chamado de planeta Água. Eu peguei aqui um mapa, ó, para vocês terem uma ideia de quanto de água que tem aqui no nosso planeta, né? Olha só, todos esses oceanos, ó, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, tá? Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico, ok? Então percebam que a gente tem mais água do que terra propriamente dita. Olha aqui, ó, o continente americano, o continente europeu, que deu um zoom aqui, ó, continente africano, continente asiático, Oceania e Antártica aqui embaixo, tá? Então a gente tem mais água do que terra nesse planeta. Aí vem a seguinte questão: professora, mas disse que a água vai acabar. Como é que vai acabar se a gente tem tanta água? Vocês observaram aqui que eu falei que todas essas partes aqui em azul são oceanos, né? A água da praia. A água da praia, ela é salgada, tá? Aproximadamente 97% da água do nosso planeta é salgada. Então, essa água não serve para o nosso consumo. A gente não pode beber água salgada, tá? E apenas 3%, só 3% dessa água é doce, né? E assim, desses pouquinhos, desses 3% doce, né? A maior parte está congelada, ó, nos polos, no Polo Norte e no Polo Sul. Tá em forma de gelo. Então a gente não tem acesso a essa água, né? Então o que sobra pra gente é uma parte muito, muito, muito pequena da água doce que vai estar nos rios, nos lagos e principalmente no subsolo, ou seja, abaixo do solo, tá? Que a gente vai pegar em forma de água de poço, em forma de aquíferos, né? Que são grandes reservatórios de água, tá?
Muito bem. Então, falamos dos usos da água, falamos da distribuição da água no nosso planeta, tá? Maior parte da água desse planeta aqui é salgada, ela é imprópria para o consumo, ok? E daqueles 3% que restaram, maior parte vai estar congelada nas geleiras do Polo Norte e do Polo Sul, tá? Então tem muito pouca água própria para o nosso consumo, ou seja, que a gente pode beber, que a gente pode consumir, ok? Então é um recurso que a gente tem que cuidar muito bem dele para que a gente possa ter ele disponível para gente, para a vida na Terra, né? E para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, né? E aí, uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a água, ela está o tempo todo em movimento na natureza, né? A água, ela passa por vários estados físicos, ou seja, tem hora que a água está em forma sólida, está no estado sólido, tem hora que a água está no estado líquido e tem horas que a água vai estar no estado gasoso, ok? E aí, esse movimento da água pela natureza é o que a gente chama de ciclo da água, tá? Eu tenho uma figurinha aqui, que ela está pequenininha. A outra que eu tenho tá meio rabiscada. Vamos lá. Olha só. Isso aqui não tá muito legal. Olha só. Aqui a gente tem, olha só, a água dos rios, tá? Água dos lagos, aliás, água dos oceanos, água dos lagos, água dos rios, tá? Essa água, olha, ela evapora, né? Quando a água está aquecida, ela começa a subir, começa a evaporar, né? A água sai do estado líquido, passa para o estado gasoso, até chegar na atmosfera mais elevada, né, nas altas atmosferas, e se resfriar. Então, ó, água líquida vira estado gasoso e quando chega aqui em cima, que vai estar mais frio, ela vira nuvem, tá? Ela volta para o estado líquido. E aí, percebam que a gente tem água, né, aqui nesses cursos d'água, e aqui a gente também tem, ó, as árvores evaporando vapor d'água, tá? Jogando vapor d'água na atmosfera. Essas nuvens, depois que elas ficarem bem fortes, né, bem intensas, elas vão virar nuvens de chuva e vão precipitar, ou seja, essa água que estava na nuvem vai cair em forma de chuva, tá? E aí, quando essa água, ela volta em forma de chuva, depois ela vai começar o quê? A infiltrar pelo solo. Vai cair em cima dos rios. Dos rios, elas vão, ó, tudo aqui para o subsolo. Olha aqui, ó, a raiz das plantas, ó, jogando a água aqui pro solo, formando esse reservatório de água doce. Então percebam, olha aqui, ó, que esse reservatório vai parar aqui no oceano. Percebam que a água na natureza, ela está em movimento, né? Ela está aqui na superfície da terra, ela evapora, forma nuvens e depois as nuvens vão precipitar, ou seja, vai chover. Depois que essa água volta para a superfície, ou ela vai para os rios, ou ela infiltra no solo, formando reservatórios de água. Então, esse aqui é o que a gente chama de ciclo da água, tá? E aí, esse ciclo da água vai passar por uma série de transformações de acordo com a interferência do ser humano na natureza, né? A gente tem uma série de ações que o ser humano toma e que prejudica esse ciclo da água, tá? E a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Bom, gente, como eu falei pra vocês, a água ela tá em constante
movimentação pela natureza, que é aquele ciclo que a gente chamou de ciclo da água. A água dos oceanos evapora, a água das florestas evapora, forma nuvens e as nuvens vão precipitar, ou seja, vai chover e essa água, quando chegar na superfície da terra, ela vai infiltrar pelo solo ou vai parar nos rios e lagos ou oceanos também, tá? Muito bem. Aí agora eu vou mostrar para vocês as partes de um rio, tá? Vamos lá. Muito bem. Aqui, olha só, nas partes mais elevadas do terreno, do relevo, né, a gente vai ter as nascentes. A nascente, né, ela vem aqui da parte mais alta e vai descendo em direção às partes mais baixas, tá? A gente tem aqui, olha só, o que a gente chama de rio principal, ou seja, o rio maior, né? O rio principal, ele vai se formando por vários rios menores, que são chamados de rio afluente. Aqui a gente só tem um riozinho pequenininho, um afluente aqui. Mas normalmente, né, os rios têm vários rios afluentes, né? Um rio principal, o rio maior, tem vários riozinhos pequenos que vão jogando água nele para que ele cresça, tá? Aqui a gente tem uma cachoeira. O terreno que tá de um lado do rio ou do outro, a gente chama de margem, tá? Pode ser a margem esquerda ou margem direita do rio, tá ok? E aí, conforme a gente vai chegando aqui, olha só, na praia, a gente tem o encontro da água do rio com a água do mar, que é o que a gente vai chamar de foz ou desembocadura, tá? Então, a nascente fica aqui em cima, tá? E a foz fica aqui na parte mais baixa do terreno, lugar em que a água do rio encontra com a água do mar, ok? Muito bem. E aí, quais são aquelas interferências que eu estava falando para vocês que o ser humano ele provoca na água dos rios, né? Muitas vezes a gente observa fábricas, né? Lugares em que a gente tem a produção de mercadorias que instalam, né, as suas fábricas muito próximas dos rios. E aí, o que eles fazem com o lixo, com os rejeitos, né, com os produtos químicos que sobram da produção? Eles acabam jogando no rio. E aí, quando você joga essa água suja, esses poluentes na água do rio, o que acontece com a água doce do rio? Ela acaba poluída, né? E conforme eu falei com vocês, nós temos pouca água doce no planeta. Então, a gente não pode deixar, o poder público não pode deixar e permitir que fábricas lancem os seus rejeitos, ou seja, os resíduos, o lixo, a sobra de produtos químicos nessa água dos rios, tá? Isso é um ponto, isso é uma questão. Uma outra coisa que acontece por conta da ação do ser humano é a retirada de árvores perto dos rios. Olha aqui uma outra imagem aqui, olha. Normalmente, quando a natureza está lá sem ser mexida pelo ser humano, a gente tem, ó, na margem dos rios, a gente tem vegetação, a gente tem plantas, árvores, grama, tá? Que essa vegetação, ela protege esse rio, tá? Por quê? Estão observando aqui, ó, a raiz das árvores. Quando a chuva bate, né, parte dessa água da chuva infiltra no solo e depois vem para cá, ó. Vem recarregar o rio, ok? Ou uma outra parte dela vem direto para o rio. Quando a gente retira a vegetação, olha só, quando o ser humano vem aqui e interfere nesse ambiente, né? Nesse espaço, nesse lugar, o que acontece? Quando a gente retira a vegetação, a gente deixa o solo desprotegido, tá? A grama deixa de proteger o solo. E aí o solo e a rocha ficam expostas. Lembra quando eu falei com vocês sobre a erosão? A rocha vai esfarelando e aí vai transformando em sedimentos. Esses farelinhos, olha aqui, ó. Esses farelinhos da rocha, do solo, vão entrando no rio. Quando esses farelos, esses sedimentos
começam a se acumular aqui no fundo do rio, o rio começa a ficar rasinho, tá? O rio começa a ficar raso. E aí, se vier uma chuva forte, o que que acontece? A água desse rio vai transbordar, tá? Então, a vegetação do lado aqui, ó, do rio, ela serve para proteger da erosão e para facilitar a infiltração da água no solo, que depois vai vir aqui, ó, recarregar o rio. Olha a diferença de profundidade desse rio com a vegetação e desse riozinho aqui, ó, sem a vegetação, tá? Então, quando a gente tá sem vegetação, facilita a erosão, o rio fica mais raso e facilita as enchentes, ok? Outra coisa que acontece, que a gente percebe de alteração do ser humano nos rios, aqui eu não vou ter, é que as pessoas acabam construindo as suas casas muito perto dos rios, né? E quando a população ela não tem acesso à água encanada, ao esgoto tratado, todo esse lixo, o esgoto vai parar no rio, né? E aí essa água também fica poluída, tá? Então a gente tem que ter um cuidado especial com a água dos rios, né? Não só as pessoas não devem jogar lixo, né, lá no valão, mas também as fábricas não podem jogar os seus resíduos, ou seja, o que sobrou da produção, nesses rios. A gente tem que ter um cuidado de preservar a vegetação que fica ali do lado do rio, porque ele protege essa água, ela protege todo o mecanismo de funcionamento do rio. Quando encher, né? Quando tiver enchente, chuva muito forte, encher, essa água, essa vegetação, ela segura parte dessa água e impede a erosão do solo, tá? E mais, a gente tem que ter em mente que a água, conforme eu falei no começo do vídeo, a água doce no nosso planeta a quantidade dela é muito pequena, né? Então, se a gente não cuidar do pouco que a gente tem, no futuro a gente vai ter falta de água para beber, falta de água para tomar banho, falta de água para plantar alimentos, falta de água para produzir energia, enfim. Então tá nas nossas mãos, nas mãos das pessoas que governam o nosso país, cuidar desse recurso tão importante, tão fundamental para a vida no nosso planeta, ok? Tchau, tchau para vocês, fiquem bem.